outra reportagem muito interessante, tanto que eu resolvi trazer ela aqui inteira para quem quiser, né, facilitar a leitura. Obviamente, eu não vou entrar detalhe por detalhe, mas eu queria destacar mais uma vez a diferença imensa entre o discurso da mídia liberal nos países desenvolvidos e a mídia liberal no Brasil, que me parece alguns anos atrasada em relação ao que se discute hoje nessa mídia internacional, que é uma grande representante das vozes dos mercados, da OTAN, dos governos de seus países. É ingênuo pensar que essa mídia ocidental é uma mídia comunista, é uma mídia antissistêmica, muito pelo contrário. Então, o Financial Times, que é uma dessas grandes vozes do mercado financeiro internacional, mais uma vez mostrando de forma bastante clara que o que está em jogo hoje é sepultar definitivamente o arcabouço neoliberal do Reagan e da Thatcher, o consenso de Washington, dê o nome que for, mas aquele mundo de globalização dos anos 90 acabou, né? Essa é a constatação cada vez mais óbvia nessa mídia liberal. E aqui está colocando nesses termos que eu estou usando, do paradigma do Reagan e da Thatcher, e que hoje existe uma mudança gigantesca na economia política americana, de voltar os interesses cada vez mais para os trabalhadores do país, mas não naquele sentido de beneficiar o trabalhador com America First, mas colocando como um dos pontos centrais desse debate atual a concentração de poder em grandes corporações, a regulação da chamada Big Tech e até uma constatação de um europeu falando que antigamente, quando a Europa tentava regular o Google, a Casa Branca ia em cima pressionar, e que hoje não, que hoje a Casa Branca pode até cooperar nessa regulação contra as grandes empresas tecnológicas. Mais uma vez, contrapondo esse domínio oligopolizado do setor das Big Techs, falando que a prioridade do governo americano é promover os interesses dos pequenos, que tem que olhar para os pequenos negócios para a sociedade americana avançar. Um outro ponto que fala aqui claramente, né, maiores proteções para o trabalhador, que é necessário regulação no mercado de trabalho e que a justiça trabalhista garanta cada vez mais o cumprimento dessas cláusulas trabalhistas. Ainda se reconhece que esse discurso para a periferia é ainda mais complicado, porque os Estados Unidos sempre apoiou a desregulamentação nesses mercados de maneira a contar com um grande excedente de desempregados que puxasse o preço do trabalho para baixo na produção de commodities. E hoje o discurso, pelo menos, eu não quero entrar aqui na discussão se eu acredito ou não nesse discurso, se ele vai se concretizar ou não. O meu ponto é de qual é o consenso hoje nos Estados Unidos e na Europa, mesmo a mídia ocidental, mostrando que politicamente hoje esse é o consenso, sobretudo nos Estados Unidos, e que vai tão longe na mudança da visão neoliberal que falando que tem que mudar a visão de mundo colonial. Então que a proteção do trabalhador e do ambiente nos países em desenvolvimento, eles devem ser um chão e não mais um teto. Ou seja, os Estados Unidos estaria disposto a integrar a economia desses países emergentes de uma maneira que está falando, né, que não perpetue esse ciclo de exploração, ou seja, que essa atividade econômica gere frutos de preservação ambiental e de aumento de renda e de qualidade de vida para os trabalhadores locais. E o artigo termina falando que isso pode levar muito tempo ainda, mas que as mudanças começam com essas mudanças de narrativa. E hoje a narrativa do governo americano é basicamente oposta à visão
neoliberal que predominou por tantos anos.